A utilização de bobinas como entradas, como o que a gente fez no vídeo passado, né, tentando acionar aí um motor elétrico trifásico por partida direta, como esse exemplo que eu mostro aqui para vocês, onde nós temos a bobina K1 sendo inserida nesta network tanto como uma entrada quanto como uma saída, como vocês podem ver, é uma condição que precisa ser evitada pelo programador sempre que possível. Isso evita certas restrições, evita certos warnings, né, de compilação do nosso programa e evita que eventualmente algumas condições de processamento do nosso controlador sejam acionadas de forma indevida. Para que a gente consiga escapar destas condições, é importante verificar que existe dentro do CLP um recurso chamado mapa de memória, onde nós podemos fazer acionamento, né, e utilização desse mapa de memória para o armazenamento de informações específicas do nosso programa, sejam elas estados lógicos, valores de contagem, de temporização, que podem ser utilizadas em diferentes contextos para que os nossos programas sejam cada vez melhores e mais bem aprimorados. Dentro do controlador M221, valores booleanos, ou seja, aqueles valores que recebem somente dois estados lógicos, true, false, 0, 1, acionado, desacionado, enfim, eles recebem um campo bastante específico dentro dos objetos de memória, onde nós podemos fazer o armazenamento destas informações em campos específicos. Ao todo, nós temos 1024 endereços, começando a partir do %M0, onde nós podemos também, da mesma forma como nós fazemos com entradas e saídas, inserir tags ou declarar tags para esses endereçamentos de memória e gravar informações de estados lógicos dentro desses endereços. Uma das condições importantes e do porquê que eu saliento essa utilização do mapa de memória é que memórias podem sim ser utilizadas tanto como entrada quanto saída em diferentes partes do programa, não gerando certas situações de warnings ou, enfim, outras condições que possam vir dar algum tipo de problema posterior durante as compilações. Vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza isso aqui na prática. Retomando o nosso programa anterior, a gente verificou aqui que nós cometemos essa condição, ou seja, nós estamos utilizando aqui a Q0.0 como uma saída e estamos replicando ela como uma entrada. Essa condição, né, conforme eu tinha comentado antes, deve ser evitada sempre que possível. Como é que a gente evita isso? Nesse caso em específico, quando a gente tem esta condição, basta com que a gente então faça a utilização dos nossos objetos de memória. Nesse caso, acessando então, né, os campos disponíveis dentro do nosso CLP para essa função. O M221 permite com que nós façamos a inserção de valores booleanos dentro de memórias específicas com capacidade de 1 bit e para valores numéricos, para armazenamento de valores mutáveis, constantes, enfim, resultados de processos de blocos de processamento PID, por exemplo. Existem aqui as palavras de memória, que são referenciadas então em memórias do tipo Word, com capacidade de 16 bits, 32 bits memórias do tipo Double e memórias do tipo ponto flutuante, que são as nossas MFs. Para que a gente usa cada uma dessas coisas? Valores inteiros, com capacidade de 16 bits, ou seja, até 65.536, valores do tipo Double, ou seja, quando tem valores muito grandes, tanto positivo quanto negativo, e memórias de ponto flutuante, que são aquelas que recebem valores com vírgula, tipo dízimas periódicas ou valores irracionais, geralmente resultantes de processos de divisão, seno, cosseno, tangente, enfim, processos matemáticos que podem ser realizados dentro do CLP. No nosso caso, o que a gente está precisando nesse momento é armazenar uma informação booleana. Nesse caso, vou utilizar aqui em bits de memória. Vou cadastrar aqui, por exemplo, a minha primeira memória disponível. Isso também fica a critério do programador definir qual é o endereçamento de memória. Eu vou colocar aqui, já que ela está disponível, vou colocar aqui então o nome dessa tag como auxiliar de K1, fazer a aplicação e fazer a substituição deste contato, que ora é saída, ora é entrada, por esse contato auxiliar de memória. Nesse caso, vou colocar aqui como auxiliar de K1 e auxiliar de K1 e o nosso problema está
praticamente resolvido. Se nós fizermos aqui em comissionamento a simulação do nosso programa, nós vamos ver que o processo, o funcionamento continua exatamente o mesmo. Nós vamos continuar acionando aqui então as entradas, as nossas memórias continuam sendo ativadas, ou seja, esse estado lógico vai ser armazenado diretamente dentro dessa memória em específico e eu posso fazer a utilização dele para qualquer outra finalidade dentro do nosso programa. Nesse caso, nós paramos de fazer o acionamento do nosso motor elétrico porque nós não estamos mais acionando uma saída digital em específico. Para fazer isso, a gente vai parar o controlador, vamos parar a simulação e vamos alterar o nosso programa para que a gente possa então fazer o acionamento respectivo do nosso motor elétrico, que vai ser dado através de um programa bem simples, onde o nosso auxiliar K1, que seria a nossa memória, vai então fazer o acionamento do nosso motor elétrico. E nesse caso aqui vai ser a saída Q0.0 que eu chamei de K1. Caso eventualmente, ainda neste programa, eu ainda queira colocar mais um sinaleiro que indique quando que esse motor está ligado ou desligado, atribuindo esse sinaleiro diretamente ao CLP, basta com que a gente então faça o acionamento de mais duas rungs aqui na parte de baixo, utilizando esse contato auxiliar para que ele faça então esta operação em específico. Nesse caso, o segundo contato auxiliar vai ser alterado seu estado lógico, vou colocar ele como contato normalmente fechado e vou colocar aqui mais duas bobinas simples. A primeira referenciando então uma lâmpada que permite com que eu visualize quando meu sistema está desligado e outra visualização quando ele está, e outra lâmpada que me permita visualizar quando está desligado. Nesse caso, vou vir aqui em ferramentas, em saídas digitais e vou cadastrar mais duas tags respectivas em mais duas saídas específicas. Vou colocar aqui como sinaleiro ligado e vou colocar aqui como sinaleiro desligado. Vou colocar aqui como sim desligado. E vou colocar aqui como comentários. Ao fazer a aplicação, chamar esses símbolos, então, vou copiar ele por aqui, ó, sinaleiro ligado, e vou colocar aqui ele na outra parte aqui como sinaleiro desligado. Deixa eu colocar ele aqui como desligado. Aí a gente já consegue perceber que nós já temos então saídas respectivas sendo acionadas diretamente pelos nossos blocos, pelos nossos bits de memória em específico. Nesse caso, em comissionamento, vamos iniciar o nosso simulador. Vamos inicializar o controlador para verificar então o funcionamento do nosso sistema. Nesse caso, quando eu ativar aqui a nossa saída, observem que nós temos aqui o contato K1 sendo ativado. Ele vai fazer o acionamento do motor em específico, da contactora, e vai manter o nosso sinaleiro ligado. No momento então que eu pressionar aqui o botão B1, que vai desligar o meu sistema, que nós teremos o acionamento do nosso sinaleiro desligado. Porque afinal de contas, no momento então que a nossa auxiliar K1 for para nível lógico 0, esta condição aqui é verdadeira, fazendo com que o nosso sinaleiro desligado seja então aceso, indicando que o nosso sistema está devidamente desligado. Boa prática de programação. Em comissionamento, nós vamos parar o simulador e nós vamos fazer então a inserção da identificação das nossas rungs, bem como os comentários respectivos para que a gente consiga entender posteriormente o que está acontecendo em cada uma dessas condições. E desta forma, como nós também trabalhamos sempre com boa prática de programação, basta com que nós façamos então a alteração do nome do nosso projeto. Vamos colocar aqui como aula 03, partida direta de motor trifásico, utilizando memórias auxiliares.